Hoje é sexta-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 13, que nos diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Temos aprendido nesta semana como ter resistência em tempos difíceis. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que todos nós passamos por momentos bons, mas também enfrentamos dias difíceis. E a Bíblia, ela deixa muito claro para mim e para você que o dia mau, ele é comum a todos nós. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. O Salmo 30 fala que o choro pode durar uma noite. Enfim, nós vamos passar por isso. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós temos passado por momentos muito complexos na humanidade. Mas a grande questão é quais são as atitudes para ter resistência diante do dia mau, principalmente você que tem atravessado aí o vale da sombra e da morte. Aprendemos que a primeira atitude é estar revestido da armadura de Deus. Efésios 6:13. Aprendemos também que temos que usar o cinturão da verdade. E ontem falamos que temos que usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tempos difíceis, eles servem para mostrar pelo menos duas coisas: em quem ou no que acreditamos. Os dias maus, eles revelam em quem acreditamos. E o dia mau também, ele vem mostrar quem nós realmente somos. Para muitos, esta pandemia foi um tempo que o fez crescer na confiança do Senhor, que fez avançar em direção à maturidade espiritual, que fez realmente viver experiências maravilhosas. Mas quando nós olhamos para o lado, tem muitas pessoas também que passaram pela mesma crise e ela trouxe frieza, indiferença com Deus. A pessoa parou de ler a palavra e se esfriou referente à igreja, nunca mais participou da igreja. Enfim, para muitos, esse momento apenas revelou quem tinha uma fé fraca, como uma casa edificada na areia, e aqueles que tinham uma fé robusta, que estava firmada sobre a rocha. Então, a crise, o dia mau, a pandemia, ela veio contra nós como uma chuva no telhado, um vento na parede, uma enxurrada contra a base. Alguns desabaram, outros permaneceram. Alguns esfriaram, outros tiveram um despertamento. E Jó, depois que ele passou por momentos difíceis, ele continuou com a mesma fé no seu Deus. E mesmo diante diante da dificuldade, ele não abriu mão de ser um ser humano íntegro, honesto e temente a Deus. Jó, ele disse: eu aceitei o bem de Deus com prazer, por que eu não vou aceitar o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. No final, Jó, ele declara a sua fé dizendo que ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele enxergavam a Deus. Quando você passar ou estiver enfrentando o dia mau, lembre-se que Jesus jamais nos desamparará. Fique firme, que Deus vai te ajudar, você vai vencer o dia mau e você vai permanecer firme no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta semana.
Obrigado por esta palavra maravilhosa que vem aumentar a nossa fé, que vem fortalecer os nossos músculos espirituais, que vem realmente despertar as nossas vidas para viver tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai, a ter resistência para lutar e vencer em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu final de semana.